Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um programa @Professor LFG. De segunda a sexta, sempre um tema de atualidade para você. Nós estamos cuidando nessa semana do chamado rodeio de gordas. O quanto que isso nos impressionou, o quanto que isso nos chocou. Esse tema envolve aspectos éticos, aspectos filosóficos, de direito, sobretudo direitos humanos, etc. Vale a pena insistir um pouco mais em todos os ângulos dessa questão, ou seja, desta competição ocorrida em Araraquara em outubro de 2010. Vejam lá. Várias sanções são cabíveis neste caso. Sanções administrativas, sanções civis e sanções penais. As sanções administrativas versam sobre o mundo escolar do universitário. Ele pode ser punido com suspensão de aulas, ele pode ser punido inclusive com expulsão. Em tese, caberia inclusive uma expulsão. Muito provavelmente, a reitoria da Unesp não vai chegar a este extremo, mas em tese, isso também caberia, e são aí as várias espécies de sanções administrativas. Outra coisa são as sanções civis. Sanções civis são as sanções indenizatórias. As sanções indenizatórias que correrão aí por conta de cada vítima que tem o direito de ingressar com uma ação contra os agressores, que serão responsabilizados por essa indenização. Todos deverão então arcar solidariamente com a indenização em favor de cada vítima. Isso é perfeitamente possível, mas claro, cada vítima tem que postular o seu direito em juízo. Também é possível falar em sanção penal. Aí cabe ao Ministério Público, compete ao Ministério Público analisar bem os fatos e verificar quais infrações penais que foram cometidas, algumas sanções do tipo lesão corporal, ameaça, depois nós temos a importunação ofensiva ao pudor e etc. Em tese, várias sanções penais teriam ocorrido. Aí compete ao Ministério Público promover essa ação e depois haverá o processo com um amplo direito de defesa, contraditório, claro, um processo que siga o devido processo legal, um processo, portanto, civilizado, não se postula, não é possível imaginar nenhum tipo de inquisição para que haja toda essa responsabilidade. De qualquer maneira, o que não se pode imaginar é que este ato, rodeio de gordas, fique na impunidade. Isso é algo impensável, não seria nada recomendado, porque o exemplo péssimo que foi dado, evidentemente, não deveria se repetir. Eis aí as sanções cabíveis. Agora, atente. Por que tudo isso aconteceu? Vejamos lá. Nós nos distinguimos dos animais porque nós temos capacidade de compreender as coisas e de agir ou não agir. Nós temos uma coisa que é a liberdade. A liberdade é algo que só é compreendida, claro, pelos seres humanos. Os animais não sabem o que é isso. Nós temos autodeterminação. Os animais não sabem o que é isso. Por força dessa autodeterminação, nós temos capacidade de dizer sim ou dizer não, de agir ou não agir, de querer ou não querer. É precisamente esse o ponto fulcral dessa questão toda. Um acadêmico universitário, no momento em que recebe uma proposta de participar de um rodeio de gordas, evidentemente que tem liberdade de sim ou de não, de querer ou não querer. E quem quis e quem participou, claro, vai ter que ser punido, não há dúvida nenhuma, porque praticou um ato eticamente horroroso. Que é a ética? Ética significa a arte de viver bem. Mais precisamente,
A arte de viver bem humanamente. Essa é uma definição precisa, enxuta, concisa, mas muito acertada de ética. A arte de viver bem humanamente. E o que significa esse humanamente? Eu tenho que conviver com outras pessoas, eu tenho que respeitar as outras pessoas, eu tenho que seguir um determinado código de ética, um código de valores. Escrevemos sobre tudo isso lá no nosso blog. Vejam lá, blog do olfg.com.br. Avante!